Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e hoje vamos falar sobre o relevo da região sul, entendendo as características, o formato e algumas questões bem específicas desta região do Brasil em relação ao relevo, que é um dos elementos naturais da paisagem, que é um dos elementos ou uma das características da geografia dos lugares. Uma das formas da gente estudar o espaço geográfico e entender suas características é estudar o relevo, ou a hidrografia, ou a vegetação, ou o clima. Então são as grandes características naturais de cada espaço geográfico que nos ajuda a entender, a identificar, a verificar peculiaridades, semelhanças ou diferenças com outras partes do mundo. E hoje a gente vai falar então sobre a região sul e as características do relevo da região sul. Então vamos juntos pensar ali no objetivo da nossa aula, né? Compreender as características do relevo da região sul, identificar a forma de relevo no local onde você mora. Então a gente tem que entender o que é o relevo, que características eu considero, né? Para dizer, esta é a forma de relevo tal ou qual. Então eu preciso entender o que é essa palavrinha. Vocês sabem o que é o relevo? Tem ideia dessas características? Então nós temos que pensar primeiro nesse conceito e depois identificar no nosso local de vivência essa característica natural do espaço geográfico também. E aí vamos pensar juntos ali em duas perguntinhas para a gente iniciar o nosso pensamento aí, né? Como podemos caracterizar o relevo da região sul? E como é o relevo do lugar onde você vive? Você consegue identificar que características tem o relevo do local onde você vive? Por isso, primeiro é importante a gente saber qual o conceito, né? Então eu tenho que entender o que é relevo e nada mais é do que a forma da superfície terrestre. Então considerar essa característica do formato da superfície terrestre. Pensem comigo, se a gente vai fazer uma viagem, vai se deslocar de um ponto para o outro, a gente não anda sempre em linha reta. A gente se vai de carro, ou de bicicleta, enfim, né? Ou mesmo a pé. A gente vai ter áreas de plano, áreas de subida, áreas de serra, áreas de descidas. Então, isso mostra o quê? Que existe uma irregularidade na forma da superfície, no solo, né? Então eu vou ter áreas mais altas, áreas mais baixas. Essas diferenças a gente diz que são as formas ou o formato da superfície, que nada mais é do que o relevo. Então se eu consigo identificar essa característica, entender esse conceito, eu consigo identificar também no meu local de vivência como é a forma do relevo. Certo? E aí a gente tem uma imagem aqui que traz bem essa ideia para nós, né? Dessas características das formas do relevo. E aí eu coloquei aqui para a gente analisar já nesse início, né? Entender como é a estrutura, como se forma o relevo no Brasil e aí a gente dá um enfoque ali para a região sul. Então a gente diz que na região sul, né? Ela conta com uma grande variedade de paisagens. Aquilo que nós podemos ver, considerando as características naturais e a forma da superfície, na região sul do Brasil a gente tem uma grande variedade. E aí a gente diz ali que é uma região que se constitui de muitos planaltos com formações geológicas antigas. Por quê? Se a gente pegar a história geológica do planeta Terra, a gente vai verificar que algumas foram as primeiras rochas a se resfriar na Terra, né? Que chamamos de escudos cristalinos. Então, em algumas partes da região sul, nós vamos ter essas rochas mais antigas, essa estrutura do relevo que é mais antiga. E em outras áreas nós vamos ter as bacias sedimentares que se formaram depois, né? Claro que há milhões de anos atrás, mas um pouco depois da primeira, né, que são os escudos cristalinos. Então isso é o que a gente diz, formações geológicas antigas, que deram origem à forma do relevo que nós conhecemos hoje na região sul do Brasil.
E aqui nós temos uma classificação, existem vários estudos, né, feitos por geógrafos sobre o relevo do Brasil. E aqui nós temos um exemplo, né, dividindo ali em partes de áreas de planalto e em outras aqui em áreas de planície. Mas nós também encontramos uma classificação feita pelo professor Jurandir Ross, que traz para nós as áreas de depressão, porque ele fez um estudo um pouco mais aprofundado. Então, se fosse para a gente dizer quais são as unidades ou quais as formas de relevo principais da região sul, nós vamos ter áreas de planalto, áreas de planície e áreas de depressões. E aqui o mapa traz algumas dessas áreas apresentadas para nós, né? Então, características importantes da estrutura. Outra questão importante, a imagem já traz para nós essa ideia de áreas de serra, né? Naquela característica de formato irregular da superfície, áreas mais rebaixadas, áreas mais elevadas, né? Então, o que nós vamos ter? As terras mais altas são encontradas nas porções norte e nordeste do Rio Grande do Sul e se prolongam ali para os estados de Santa Catarina e do Paraná, formando o quê? Diversas serras. Então, essas áreas mais elevadas nós chamamos de serras, né? São essas porções ali da região sul do Brasil que apresentam altitudes mais elevadas. O que significa a altitude? A altura de algum lugar em relação ao nível do mar. Pensem comigo que o nível do mar seria o zero, né? Lá na praia, na beiradinha da praia, é o nível zero. A partir daquele local, as diferenças de alturas de outros lugares, a gente diz que é a altitude daquele lugar. Então, na região sul, a gente vai ter as maiores altitudes em algumas partes ali do Rio Grande do Sul, né? O norte e o nordeste do Rio Grande do Sul, se estendendo para Santa Catarina até o Paraná. E aqui estão formando essas serras, né? Entre elas a Serra do Mar, que é o que nós temos a imagem aqui ao lado, e a Serra Geral, que a gente chama entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas faz parte de todo o conjunto de relevo dessa porção da região, certo? Então, encontramos essa característica. Ali nós temos uma imagem do Pico Paraná, que é o ponto mais elevado da região sul, com aproximadamente 1.922 metros de altitude, né? Então, tem essa formação ali. Vejam que aqui na própria imagem eu já consigo identificar diferenças na altitude, né? Eu tenho o ponto mais alto ali do relevo, que é o Pico Paraná, as áreas de serras mais elevadas, e já tenho aqui próximo dele outras áreas mais rebaixadas. Então, o que a gente diz? Que a forma do relevo é toda irregular. E é isso que a imagem vai trazendo para nós. E aí, o que nós vamos ter? Ainda de características dessas formações, né, do relevo da região sul. Ele diminui de altitude no sentido leste-oeste. Então, as partes mais altas estão no leste, com maior altitude, né? E ele vai ficando um pouco mais baixo em relação à altitude para o oeste, né? Com isso, nós vamos ter uma relação ali com os rios. Os principais rios na região sul, eles nascem na porção leste e se deslocam, né, em direção ao oeste. Então, nós temos essa característica. Vejam que o relevo influencia na hidrografia, ou seja, no curso dos rios. Qual é a direção dos rios na região sul, né, de modo geral? Eles nascem mais na porção leste e se encaminham ali para o oeste da região, porque é a parte mais baixa, a água vai se deslocar, claro, naquela direção, né? Então esses rios vão desaguar em outros rios, né? Por exemplo, vamos pegar o Rio Iguaçu, né? Ele nasce na Serra do Mar, no lado oeste, na região de Curitiba, e ele se desloca em direção à Foz do Iguaçu. E lá ele vai desaguar no Rio Paraná. O Rio Paraná, por sua vez, vai se deslocar e vai desaguar no estuário da Prata e aí sim chegar no Oceano Atlântico. Então são essas ligações da hidrografia dos rios, né, que vão se interligando um ao outro. Por que existe isso? Por causa da forma do
relevo. Então, uma coisa tem a ver com a outra, a gente tem que considerar essas características, né? Em relação à altitude, que nada mais é do que a questão do relevo. E aí, o que nós vamos ter ali na Serra Geral? Uma característica bem importante, pessoal. No estado de Santa Catarina, né, que se localiza a cidade ali de São Joaquim, a 1.360 metros de altitude, um dos pontos mais elevados ali, né, de cidades, né, com altitudes mais elevadas da região sul, e essa é uma característica que influencia na temperatura. Então é uma área ali de temperaturas baixas, ou seja, a forma do relevo também vai influenciar na questão climática. Algumas áreas são mais frias porque estão em altitudes mais elevadas, que é o caso de São Joaquim, aqui o exemplo que a gente trouxe, né? Esse município, então, é um dos mais frios do Brasil. Imaginem só. E isso tem a ver com a forma do relevo também, porque está numa altitude maior, então vai apresentar ali temperaturas mais baixas, certo? Ali com influências das massas de ar e com temperaturas que já chegaram ali a menos 10 graus Celsius, né? Então é importante, até uma curiosidade a gente pensar no quanto a forma de relevo pode influenciar nas temperaturas de um determinado lugar, certo? Outro exemplo ali bem importante para a gente conhecer e entender essa relação do relevo com outras características geográficas do lugar, como o clima, como os rios, né? Então, bem importante. O relevo da região sul, ele é composto pelo Planalto Meridional, que se encontra na área mais ao norte da região, onde é possível encontrar ali a formação das Cataratas do Iguaçu. Então, é uma paisagem específica e característica da região sul que está ligada à forma do relevo também, certo, pessoal? É um outro exemplo ali bem importante para a gente entender. Ao sul da região sul, permanece a mesma característica do que mais na porção norte? Na verdade, não, nós vamos ter outra característica porque a forma do relevo muda. Lembram que a gente comentou? Se eu fizer uma viagem, eu não vou andar sempre na mesma forma de relevo, né? Vão ter áreas mais altas, mais baixas. Então, considerando essa característica, ao sul ali da região a gente encontra os campos, que são essas formações aqui que nós temos o exemplo ali na imagem, né? Mais aplanado, ou seja, são regiões mais planas, com pequenas inclinações que são chamadas ali de coxilhas. Então esse formato do terreno é uma região bastante plana, mas tem algumas suaves ondulações, como se fossem morrinhos, né? Que nós chamamos de coxilhas, certo? É o nome dado para essas formações ali do relevo mais ao sul da região sul, dentro ali dos pampas, né? Ou dos campos. Então, outra característica bem importante ali que difere uma área da outra. E ainda nós temos aqui mais um exemplo de terras mais baixas, ou seja, de menor altitude, né? Que são encontradas ao longo do litoral, né, da região. Então, o litoral a gente vai ter ali as áreas de planície litorânea, as áreas que são de relevo mais aplanado, né? Formando ali essas planícies, né? Que fazem parte de toda a costa do território brasileiro, de todo o litoral do território brasileiro. Aí existem cidades turísticas, né? Como, por exemplo, Balneário Camboriú e Santa Catarina, entre outras cidades, né, que ficam nesta área de planície e que têm suas atividades sendo desenvolvidas, entre elas o turismo. Por serem áreas de belezas naturais também, acabam atraindo muitas pessoas para conhecer essas regiões. Vejam que nós também podemos relacionar as atividades, o turismo com a questão das formas do relevo presentes em cada porção. Então, mais uma informação importante, e aqui a imagem é da Lagoa da Conceição, em Santa Catarina, tá? Vamos pensar um pouquinho numa atividade, considerando isso que a gente tratou até aqui, os estudos sobre o relevo. Observe o perfil, então a professora vai deixar uma imagem do perfil do relevo paranaense, como se eu tivesse feito um corte no terreno, se você estivesse olhando ele, né, e conseguindo enxergar todo o Paraná, né? Como que a gente vai ver ali, identificar
em qual unidade mais ou menos. Então você vai localizar a tua cidade naquele perfil ali aproximadamente. Nós temos algumas cidades que foram colocados os nomes ali para servir de referência para vocês, e aí vocês vão identificar, né, o local onde você mora, descrevendo as principais características presentes nesta área em relação à forma do relevo. Então vocês vão pensar ali rapidinho, responder e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade. Então vocês tinham que fazer a análise do perfil do estado do Paraná, identificar o município onde você mora, onde ele está naquela divisão ali, né? Colocando, está entre um e outro, né? Está no Planalto Atlântico. Então, considerando aquelas características, vamos entender juntos como poderíamos construir a nossa resposta. Então, se eu tenho aqui a divisão do relevo paranaense, né? Eu começo lá pelo leste, planície litorânea, onde eu tenho a região litorânea do sul, né, e do Paraná, a Serra do Mar, que faz essa divisão entre a planície litorânea e o chamado primeiro Planalto, ou Planalto Atlântico. Aí, a escarpa devoniana de São Luís do Purunã, que a gente chama normalmente de Serra de São Luís do Purunã, que divide o primeiro do segundo Planalto, aqui da depressão periférica da borda leste do Paraná. E a divisão, a Serra Geral, que divide o segundo do terceiro Planalto, que também é chamado de Planalto Arenito Basáltico, né? São os nomes técnicos dados para essas divisões do relevo. Se eu considerar o primeiro e o segundo Planalto, eles fazem parte daquele conjunto chamado de Planalto Meridional. E o primeiro, o segundo e o terceiro Planalto, que são as divisões do Paraná, estão dentro do chamado Planalto Brasileiro. Então vejam as divisões apresentadas ali. E aí como a gente poderia escrever nossa resposta? Por exemplo, quem mora em Curitiba, na capital do estado, está localizado naquela divisão no primeiro Planalto ou Planalto Atlântico, entre a Serra do Mar e a escarpa devoniana em São Luís do Purunã, com altitude ali em torno de 900 metros. E aí cada um identificou seu município e escreveu aproximadamente naquela divisão onde se localiza o teu município onde você mora, certo? Então temos ali uma resposta que poderia ser escrita. E pensando nesse sentido, nós temos as unidades de relevo, ou seja, existe uma estrutura, uma forma do terreno, que é o relevo, uma forma da superfície que é dividida em unidades. Então nós vamos ter áreas de planaltos, áreas de depressões e áreas de planícies.
certo? E aqui no nosso mapa, considerando a região sul, as áreas de planícies aqui mais ao litoral, daí as áreas de planaltos aqui na porção mais oeste, um pouco aqui no leste, e na porção mais central da região sul, a gente tem as formações de depressões. E vamos caracterizar cada uma dessas formações com exemplos ali da região sul. Então aqui já começamos pelos planaltos e trazemos como exemplo o Planalto Sul-Rio-Grandense, com altitudes ali a partir de 300 metros, né? E diferentes formas da paisagem, ou seja, o Planalto é uma unidade de relevo que vai mostrar ali uma área grande. Mas quando eu considero dentro da divisão de Planalto, não é tudo igualzinho. A gente vai ter serras, chapadas, morros, ou seja, lugares mais elevados, lugares mais baixos, mesmo quando eu digo aqui é tudo Planalto, essa região do Brasil, ou essa região, essa parte da região sul. Mas ainda assim eu tenho que considerar que dentro dessa divisão dos planaltos, a gente vai ter como se fossem subdivisões, né? Que seriam as áreas de serras, de morros, de chapadas, entre outros exemplos, tá? Aí nós temos ainda nas unidades ali as áreas de planícies, trouxemos como exemplo ali na imagem a região da Lagoa dos Patos, que é mais na porção litorânea, que é classificada ali como área de planície, né? São áreas mais baixas, geralmente mais aplainadas, né? São férteis e com muitos sedimentos que são formados ali a partir dos rios que vão desaguar nessas áreas mais planas, nessas áreas mais baixas do relevo, tá? Então, exemplos de áreas de planície ali, a Lagoa dos Patos. E as áreas de depressões, então, que características a gente vai ter? São áreas mais rebaixadas se eu considerar o seu entorno. Então, eu tenho uma porção ali da região sul, que é mais baixo, e em volta dessa área a gente vai ter áreas de serras, né? Áreas mais elevadas. Por isso que a gente diz que a depressão é como se fosse um buraco, né? Claro, só que é uma área enorme. Vocês têm que pensar que quando falamos de unidades do relevo, estamos falando de lugares enormes, né? De porções enormes do território. Dentro de uma área de depressão, por exemplo, a gente vai ter lá várias cidades, né? Então, são grandes porções do território. Quando eu considero, portanto, ali a característica de depressão, eu vou ter uma área mais rebaixada aqui no centro, com morros, né? Com serras, com áreas mais elevadas no seu entorno. Por isso que a gente chama de depressão, tá? Um exemplo ali da nossa imagem também. E a gente também tem que pensar qual é a relação do relevo com a sociedade. Será que ele é importante para a sociedade? Como nós utilizamos a questão do relevo, né? Na verdade, é o que dá a sustentação. Essa forma da superfície é onde nós desenvolvemos todas as nossas atividades, certo? É importante sim. O tipo de relevo vai definir, por exemplo, que técnica agrícola ser utilizada. Então, dependendo do tipo de terreno, eu vou poder utilizar um determinado tipo de máquina para plantio, para colheita. Ou seja, para a sociedade é importante sim conhecer e identificar as formas de relevo, até para desenvolver diferentes atividades, né? Porém, as sociedades ali se tornaram cada vez mais desenvolvidas, com técnicas mais avançadas que acabam superando essas barreiras, né? De não poder utilizar máquina porque tem diferentes formas do relevo. O ser humano acaba criando novas técnicas e novas tecnologias para superar essa condição, né? Mas mesmo assim nós temos que pensar que o relevo é importante sim para a sociedade. E mais uma atividade para a gente refletir sobre o tema, né? Sabemos que existe uma relação entre o relevo e a direção dos rios, que nós comentamos durante a nossa aula. Como essa característica pode ser explicada na região sul? Se eu considerar as formas de relevo da região sul, as principais, e o curso dos rios, a direção dos rios, como poderíamos explicar isso? Escrevam sua resposta, a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então considerando ali o que foi perguntado, como a gente poderia responder, né? Que característica pode ser explicada na região sul quando eu penso na questão da relação dos rios com o relevo. O relevo da região sul diminui de altitude de leste para oeste, ou seja, muitos rios da região sul vão nascer na porção leste da região e vão desaguar em outros rios na porção oeste da região sul. Então a resposta seria desta forma que vocês colocariam ali. E aí pensando no que a gente tratou, né, na aula de hoje, sobre o relevo da região sul, suas principais características e a importância dessas formas para a sociedade, como a sociedade utiliza essas formas de relevo. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o relevo da região sul. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!